are you doing? Vamos lá, hoje nós vamos retomar a nossa aula, dar continuidade à nossa aula sobre o Simple Past, né? Que é o passado simples. Hoje nós vamos trabalhar com a forma negativa, somente, tá bom? Depois, na próxima oportunidade, nós trabalhamos com a forma interrogativa. Então eu vou fazer somente um apanhado da nossa última aula, tá bom? Sobre o Simple Past, só para vocês relembrarem. Mas vocês podem também assistir o vídeo anterior, né, que está lá no nosso canal no YouTube, para vocês relembrar. Mas eu vou fazer só uma revisão aqui básica, viu, pessoal? Então assim, o Simple Past, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer a classificação dos verbos, separar? Existem os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Quando eu trato de passado em inglês, o Simple Past, né? Então, o Simple Past para nós equivale ao pretérito perfeito, né? Na língua portuguesa, né? É utilizado para expressar a ideia de um passado acabado, no momento presente da fala, ou seja, é um passado que começou lá e terminou lá mesmo, né? Então, como exemplo, eu coloquei, né? John studied English yesterday, né? João estudou inglês ontem, então estudou, começou e acabou ontem mesmo, né? E os verbos regulares que a gente tinha, né, trabalhado, fala sobre que para conjugar esses verbos no passado eu preciso acrescentar ed ou de, não foi? O verbo regular eu acrescento ed ou de, eu conjugo ele no passado, né? Então eu dei esse exemplo aqui, ó, clean, cleaned, né? Limpar. I cleaned, you cleaned, I loved, you loved, né? O verbo terminado já em não precisa colocar um outro só precisa colocar um de, não foi isso? E também existem os verbos, a gente trabalhou também os verbos irregulares, não foi? Nós trabalhamos com os verbos irregulares, que são os verbos que eu não posso colocar ed ou de nos verbos irregulares. Cada um tem a sua forma, né, a sua maneira de se escrever, de se falar. A gente trabalhou sobre isso, né? Mas na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre, vamos lá, nós vamos falar um pouco sobre o Simple Past, né? O Simple Past, vamos lá, aqui para nós, vamos começar aqui. Simple Past, que é o passado simples, né? Forma negativa. Nós vamos ver, né, como é que eu utilizo de frase, me expresso de forma negativa em inglês, utilizando o passado simples, né, utilizando os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós vamos aprender. Existe uma estrutura interessante que a gente precisa aprender, tá bom? Então assim, para a construção de frases negativas no Simple Past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar, né? Então essa expressão aqui, ó, did, ele é empregado como verbo auxiliar, tá bom? A gente vai entender um pouquinho o que é esse verbo auxiliar, né? O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar did, né? Como eu vou explicar, uma vez que o auxiliar did é empregado, já indica o tempo verbal. Eu vou explicar um pouco mais à frente sobre essa questão aqui, dessa frase que eu coloquei aqui, né? Que o verbo principal, o verbo de ação, quando eu coloco as frases na forma negativa, aqueles verbos, lembra os regulares e os irregulares? Quando eu jogar eles na estrutura negativa, ele não vai precisar mais estar no passado, ou seja, que acrescente ed ou de, ou que se coloque no passado irregular, tá bom? Eu vou explicar melhor um pouco mais para frente para que não atrapalhem vocês, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Como é a estrutura frasal, né, da forma negativa do Simple Past, né? Então, primeiro vem o sujeito, né, que pode ser you, he, she, it, a gente já aprendeu sobre isso. Primeiro na frase vem o sujeito, depois vem o did, que aqui entra como auxiliar, depois vem o not, né, que é essa expressão negativa, not significa não. E depois vem o verbo principal, depois o complemento da frase, né, o que eu quero dizer, né, os advérbios e tal, tá bom? Então, eu tenho aqui exemplos, né?
dessa estrutura frasal da forma negativa. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. She significa ela, she aqui vai ser o quê? Sujeito da oração, é ela, o sujeito é ela, né? Aí eu tenho o auxiliar, o did. Quando eu coloco esse did, a frase já me indica que está no passado. Did. Aí eu venho com o not, já me indica que a frase está na negativa. Observe que eu tenho o verbo de principal aqui, ó. Eu tenho sujeito, did, not e mais o verbo principal, like, o verbo gostar de, gostar. The English teacher, né? She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês, né? Eu poderia ser o professor de inglês. Eu espero que vocês gostem das minhas aulas, né? Então, she did not like the English teacher, né? Ela não gostou da professora de inglês. Observe que o like, eu já não tenho mais o D aqui de passado, porque o verbo like, ele é um verbo regular. Então, seria acrescido a letra D. Mas, por causa desse auxiliar aqui chamado de did, eu não necessito mais pegar esse verbo e colocar no passado, porque o did, como diz aqui, ó, o verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal passado, tá bom? Bom, só para a gente também, é bom a gente aprender essas questões, que a forma contraída, né, de did, not, é didn't. Então eu poderia falar assim, ó, she didn't like the English teacher. Eu poderia falar das duas formas. Eu posso falar she did not, separado, né, she did not like the English teacher. Como eu posso falar também she didn't like the English teacher. Okay? Então, assim, só para a gente pegar mais a questão da mudança do verbo, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos interessantes. Vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo. Essa frase aqui em cima está na forma afirmativa, tá bom? Então eu tenho she traveled. Eu botei o ed em vermelho para dar mais ênfase de que a frase na forma afirmativa no passado, se o verbo for regular, como travel é regular, eu coloco o ed. She traveled alone. Ela viajou sozinha. Ela viajou sozinha. A frase é afirmativa. Eu estou afirmando que ela viajou sozinha. Então eu coloco o Dzinho ali no verbo principal. Eu agora transformei essa frase de afirmativa para negativa. O que aconteceu, professor? Qual é a diferença? Vamos lá? Vamos observar? O sujeito eu coloco na mesma estrutura, she, aí eu acrescento esse verbo auxiliar, did. Né? E aí eu venho com a partícula not, com a palavra not, que significa não. Né? Então, she did not travel. Então, o que foi que aconteceu? Com esse verbo para isso aqui, eu já não tenho mais o acréscimo do ed. Por quê? Porque o auxiliar já me indica que a frase está no passado. Então eu não preciso mais acrescentar, conjugar o verbo. Então, she did not travel alone. Ela não viajou sozinha. Eu estou negando, né? Ela viajou com outra pessoa, com alguma companhia. Então, she did not travel alone. Ela não viajou sozinha. Mais um exemplo aí, tá bom? Para a gente pegar. Então, eu coloquei um exemplo com verbo regular e um exemplo com verbo irregular, tá bom? I wrote letter to my friends. I wrote. Eu escrevia cartas aos meus amigos, né? I wrote letter to my friend. Então, o verbo aqui, ele é um verbo irregular. O verbo na escrita do presente, ele se escreve assim. Está aqui embaixo, ó, write, que é escrever, né? Write. E wrote é o passado. Então, essa frase está na forma afirmativa. Eu escrevia cartas para os meus amigos, né? Quando eu transformo essa frase para negativa, I did not write. Ó, eu mudei a escrita. Eu peguei o verbo que estava no passado e recoloquei no presente. Por quê, professor? Por causa do auxiliar. Então, o auxiliar entrou aqui, eu coloco
o verbo no presente, não é necessário jogar ele para o passado, né? I did not write letters to my friend. Eu não escrevi a carta aos meus amigos. Prestem bastante atenção, pessoal, nessa transformação das frases, das formas afirmativa para a forma negativa. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque eu preciso, e aí é importante a gente ter uma noção dos verbos, né? Identificar qual é o verbo regular, qual é o verbo irregular, e saber como é que escreve no presente, no passado, porque isso vai acontecer também na forma negativa, tá bom? Então prestem bastante atenção, assista a aula, podem repetir o vídeo também, isso é bom, a questão do vídeo no YouTube é bom porque vocês podem repetir, né? Eu vou estar colocando atividade também na plataforma e no grupo de alunos para que vocês possam estar praticando um pouco, né? Realmente é um pouco complicada a questão dos verbos irregulares, porque não tem uma regra específica para que eu possa identificar um verbo regular de um irregular, é a questão mesmo de decorar, né? Mas quando a gente vai estudando, tá praticando, a gente consegue identificar, como o wrote, você já sabe, já coloca na cabeça, já sabe que o wrote é irregular, o write é o presente, o wrote é o passado e aí vai. Entendeu? Então assim, eu vou colocar na plataforma, tá bom? Vou colocar o slide também, para que vocês possam acompanhar. Mais uma vez eu vou colocar a plataforma aqui embaixo, para que vocês possam lembrar um pouquinho, tá bom? De acessar a plataforma. E o vídeo também, o nosso vídeo aqui, nossa videoaula vai estar no YouTube, no nosso canal. Aí para dar uma moralzinha pra gente lá, você dá um like, né? Clica lá no curtir no nosso canal. E se inscreve também, porque é importante que você vai receber as notificações e as nossas aulas novas, tá bom? Então essa era a nossa aula, foi bem rápida mesmo. Eu quis fazer separado mesmo essa questão da negativa com a interrogativa, para que vocês não se atrapalhassem um pouco. Aí na nossa próxima aula eu trabalho somente com a forma interrogativa do Simple Past, tá bom? Então tenha uma boa semana de aula para vocês e fé em Deus e continue se cuidando, tá bom? Um abraço.